Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e vamos falar aqui sobre os erros, os vacilos do cara que só aprende pela internet. Bora lá! Só dando um toque aí, estou disponível para aula de guitarra por Skype para todo canto. Também tem presencial em Osasco, região de Osasco, Alphaville, Zona Oeste da Grande São Paulo, inclusive Conservatório Souza Lima. Tem meu contato na descrição do vídeo, manda aí um WhatsApp para mim e vamos combinar. A ideia do vídeo aqui é salientar aqui algumas coisas que acontecem quando o cara aprende só pela internet, porque hoje em dia é muito comum. O cara não quer gastar uma grana para fazer aula, tem outras prioridades, então ele fica de repente só no YouTube, fica só no lance da internet. É legal, mas tem algumas coisas que acontecem que vão acabar atrapalhando na hora de aprender. Eu já vi muitos casos, né, os caras vêm fazer aula e eu percebo que eles aprendem conceitos e ficam repetindo. Então eles aprendem um conceito, aquelas frases prontas, aquelas ideias que se repetem pela internet, os caras vão falando. Mas muitas vezes é importante você mesmo escutar, entender o que acontece e tirar suas próprias conclusões. A gente tem que lembrar que na música, apesar da gente usar alguns conceitos, algumas referências para entender alguns caminhos que a gente pode seguir, é difícil a gente se prender a regras. Você vê que os grandes gênios aí da música, do rock, eles foram gênios porque eles quebraram regras. Então tem que tomar cuidado na hora de repetir conceitos. Então, por exemplo, você vê muito o cara falando, para fazer um solo de guitarra, você só tem que descobrir o tom. Então, por exemplo, o tom é Dó maior, então pega a escala de Dó maior e sai solando. Beleza, funciona, mas nem sempre. Tem que ver como que você vai aplicar. Tem que tomar cuidado na hora de repetir alguns conceitos. Outro conceito que o pessoal repete muito. Amplificador só pode, na hora de você timbrar, distorção tem que ser pouca distorção, não pode colocar muita. Depende do som que você quer fazer, depende do resultado. Geralmente, eu também sigo esse conceito, vamos tomar cuidado para não encher de drive, para não botar o ganho no máximo. Não, eu gosto de deixar ali um meio termo, mas é do meu gosto, do meu estilo, tem que tomar cuidado para não generalizar e tornar regra. Eu percebo também que o cara vai lá no YouTube, ele fica assistindo muitos vídeos, às vezes ele não toca muito. Às vezes o cara até faz cursos online e ele acaba prestando atenção nos vídeos, mas muitas vezes ele não desenvolve muito a parte prática. Então você percebe uma falta de prática. O cara, de repente, você começa a perguntar para ele, e aí, você já conhece escala maior, campo harmônico, modos, sei lá, pergunta sobre intervalos, conceitos. E ele sabe muito. Legal, vamos fazer um som. A gente começa a fazer um som e ele não consegue tocar no tempo, não consegue atacar, não sabe, eu quero tocar no contra ou na cabeça, ele não consegue. Não tem um repertório, não consegue tirar um som da guitarra, desenvolver a pegada, não consegue limpar o que ele está tocando, fica aquela sujeira na hora de tocar, fica uma loucura, mas é por falta de prática. Então muitas vezes você ficar só preso na internet e não tocar com ninguém vai acabar te limitando a saber mais a parte teórica do que a parte prática. Outra dificuldade que eu percebo quando a gente aprende só pela internet, né, ou o material ali gratuito que a gente encontra, é que muita coisa, muitos assuntos nem vão estar lá. Por incrível que pareça, mesmo o YouTube tendo um monte de coisas legais, um monte de material, tem assuntos específicos, coisas mais a fundo do tipo você desenvolver frases dentro da menor melódica, alguns assuntos relacionados ao que a gente encontra em fusion, né, que é a fusão do rock e jazz. Você quer desenvolver mais sobre escala Dondin, você quer trabalhar mais com escala hexafônica, então você vai sentir que tem pouco material. Mas por que isso acontece? Você vê que os criadores de conteúdo, eles querem criar vídeos baseados em coisas que as pessoas vão assistir. Então é muito mais comum você ir lá procurar como solar com a pentatônica ou qualquer coisa do tipo. Você vai encontrar bastante material e dificilmente alguém, como solar com a Dondin. Então, você não vai ver muita gente perdendo tempo em fazer o vídeo para ninguém assistir. Tem muito disso também. Agora, você pega cursos online,
que são uma alternativa legal para estudar, só que eles acabam também sendo um pouco limitados no conteúdo, porque eles têm um começo, meio e fim. Então você tem que fazer um curso, depois fazer outro curso, depois outro curso. Às vezes você não encontra o que você quer, ou muitas vezes você nem sabe que aquele conceito, aquela ideia existe. Você estudar pelo YouTube, fazer cursos online, eu acho que é muito bom, eu recomendo e eu faço isso também. Só que não é o único caminho, a única coisa que vai deixar você um guitarrista aí pronto para qualquer obra, né? Pronto para qualquer trabalho. Eu sempre indico você fazer as coisas, né, na realidade, na vida real, no ao vivo. Seja, você vai toca com um amigo, vai fazer aula com um professor mesmo. Por quê? Você vai perceber, eu mesmo, vou pegar o meu exemplo. Quando eu comecei a fazer aula, eu lembro que antes de fazer aula eu pegava umas revistas da época, tipo Cover Guitarra, Guitar Player, e lá tinham lá transcrições, aulas com tablatura, e na minha cabeça, para você tocar bem, você tinha que tocar o que estava naquela tablatura, tudo limpinho, notinha por notinha. Aí depois, com o tempo, eu fui vendo que não era daquele jeito. Eu fui lá fazer aula, eu vi o meu professor pegando a guitarra, como que ele... Sabe aquela coisa sem produção nenhuma de vídeo, você aumenta e toca e você vê o barulho que sai ou não, você vê realmente que diferença que faz ele tocando comparado com o que você está tocando, o jeito que ele ataca ali as cordas, o jeito que ele tira o som do instrumento. São detalhes que você não costuma perceber só assistindo vídeos do YouTube. Quando você está tocando com alguém, aí a dinâmica é diferente de você estar tocando só com playback em casa ou junto com a música. Você vai perceber que tem coisas que você toca que não vai soar tão legal, que vai embolar com o que outra pessoa está fazendo. Você vai perceber que tem uma dinâmica que se você respeitar o som, vai ficar mais interessante. Você vai trocar ideias num jeito muito mais rápido, num jeito mais dinâmico. Na hora de você conversar com o seu professor, com o seu amigo, a conversa vai fluindo e vai rolando um feedback. Ah, mas como é que você fez isso? Tá legal. Ah, mas assim não fica legal. Então, essa conversa, essa dinâmica não acontece nos vídeos. É muito mais vantajoso você fazer o contato presencial. É lógico que muitas vezes as pessoas não têm condições, ou mesmo que tenha, é interessante se você quer fazer aula com um professor que ele mora longe de você, ou você quer saber mais sobre a técnica, a abordagem daquele professor, você pode fazer aula por Skype, também é uma boa, você consegue esse contato dinâmico, só que à distância. A presencial é ainda melhor, eu sempre acho, mas o Skype quebra um bom galho, sim. E você, como é que você costuma estudar? Mande aí nos comentários, você estuda só pelo YouTube, você investe numa aula de guitarra? Eu queria saber mais sobre como que é cada um. Então, se vocês puderem mandar sugestões aí para os próximos vídeos, eu também gosto muito, sempre uso como ideias e me ajuda muito. Toda terça tem vídeo novo, não deixem de se inscrever. Obrigado, até a próxima.